Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. E hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Daremos início aos nossos destaques pelo site do jornal, pela capa do Folha de São Paulo. O nosso primeiro destaque é para o evento da COP30. Representantes de 25 países pressionam o governo Lula para tirar COP30 de Belém. A 100 dias da Conferência da ONU, negociadores sugerem em carta sede em outra cidade, e a organização diz que evento não mudará. E a reforma do aeroporto de Belém deve quase triplicar a área de embarque para o evento. E aqui também nos informa que o desmatamento no Pará cai pela metade em 3 anos, mas ainda é um desafio. E semanas do clima se multiplicam e ganham força às vésperas da COP30. E Fafá de Belém, sobre esse assunto, disse que querem organizar uma COP na Amazônia sem ouvir as pessoas da Amazônia. Agora, neste carrossel de imagens, falando sobre o Belém, que está em reforma. O Parque da Cidade parcialmente entregue à população antes da COP30. Saiba em quais estágios estão estruturadas as estruturas que serão usadas no evento no mês de novembro. E sobre a cúpula do clima, obras para a reforma do Aeroporto Internacional de Belém incluem a ampliação do terminal de passageiros e a modernização das áreas de embarque. E na política nacional, Lula recebe ministros do Supremo Tribunal Federal em jantar depois de sanções aplicadas por Donald Trump a Alexandre de Moraes. Já na editoria de esportes, Pablo Maia vibra ao fazer o primeiro gol do São Paulo no 2-1 no Atlético Paranaense no Morumbi, na ida das oitavas da Copa do Brasil. E sobre a guerra comercial, temos aqui mais uma vez o mapa mundi das tarifas. Veja quais taxas devem ser impostas pelos Estados Unidos a produtos importados de cada país. O Brasil será o mais afetado pelo tarifaço de Donald Trump. E sobre arqueologia, uma escavação em rua residencial revela possível cemitério de 1000 anos no Peru. E funcionários de empresas de gases encontram restos humanos durante a obra. Na política nacional, um destaque para o judiciário. Moraes diz a Lula que não quer atuação do governo em sua defesa nos Estados Unidos. Sanções a ministro e tarifaços são crise inédita entre Brasil e Estados Unidos. E o uso da Lei Magnitsky no Brasil gera impasse e pode acabar na justiça. E ainda sobre esse assunto, o governo Lula espera negociação longa com o Tesouro dos Estados Unidos. E Lula também pede diagnóstico relacionado aos medicamentos importados do país norte-americano. E o nosso próximo destaque é para a guerra no Oriente Médio. Israel liberta colono acusado de matar palestino que colaborou com o filme do Oscar, de acordo com o jornal. E em Gaza, quilo de farinha custa R$ 67. Agora, o próximo assunto em destaque é para o julgamento do ex-presidente. Bolsonaro tenta se equilibrar entre pressão por participar de agendas e restrições judiciais. O entorno do ex-presidente está dividido entre manter presença pública, porém com cautela. Também temos o próximo texto de Mônica Bergamo. Ela escreve: líder do PT quer criar crime de alta traição à pátria, visando a atuação de Eduardo Bolsonaro. Segundo Lindenberg e Farias, há uma lacuna para prevenir e punir esse tipo de conduta. E Carmen Lúcia chega ao 2º ano na presidência do TSE sob pressão para destravar pauta da Corte. O tribunal deve julgar antes do período eleitoral cassação de 2 governadores e 1 senador. E ainda falando sobre a polícia, demora de até 45 dias para a Polícia Militar entregar imagens de câmeras causa racha com Polícia Civil.
Tarcísio diz que policiais atuam de forma integrada e morte de agente piora essa relação. E falando agora sobre passeios. Saiba mais da história de Nossa Senhora Achiropita, cuja origem é marcada por lendas lá na Itália. E no Folha Jus desta sexta-feira, especialistas apontam exagero em imputação de crimes a Oruan e a defesa nega os crimes. E o rapper é réu sob acusação de tentativa de homicídio, além também de ser suspeito de outros 7 delitos. Já na seção Pare para Ler desta sexta-feira do jornal Folha, 10 dicas de um cardiologista para prevenir doenças cardíacas. Que fazer exercícios e ter uma boa alimentação são importantes, você talvez já saiba desse fato. Mas médico também cita síndrome metabólica e risco genético, que podem também interferir. E nos especiais, Folha Estudantes, o estado de Santa Catarina tem a menor adesão de concluintes da rede pública ao Enem na edição de 2025. E sobre o melhor de São Paulo, o jornal Folha celebra os melhores da gastronomia do estado paulista em festa de premiação na Pinacoteca. E o especial, que circula a partir de agosto, destaca melhores endereços de São Paulo. E no caderno Todas, temos aqui o primeiro assunto, que é para a saúde da mulher. Servidoras se acorrentam em protesto contra o fechamento de maternidade em hospital lá de São Paulo. E ainda nesta mesma editoria, mulheres estão cansadas do trabalho de cuidar de homem. Já sobre economia, temos aqui o primeiro assunto, que é para a Receita Federal. Aqui diz que leilão da Receita terá drones, Xbox por R$ 400 e iPhone por 410. Interessados devem apresentar lances das 8 horas da manhã do dia 7 até as 21 horas do dia 11 de agosto. E sobre a Petrobras, a gasolina passa a ter 30% de etanol hoje, nesta sexta-feira, dia 1º, sem previsão de queda nos preços. E o mercado estima corte imperceptível para o consumidor, ao contrário de prometido. E o próximo destaque também é dizendo que o Bolsa Família e Auxílio Gás de agosto começam a ser pagos no dia 18. Pagamentos seguem até o dia 29 e as famílias devem ter cadastro atualizado no CadÚnico. E sobre tecnologia, precisamos reduzir dependência do Brasil em serviços de nuvem de Big Techs. Isso quem disse foi Esther Dweck. E desesperadas por energia para inteligência artificial, as empresas agora recorrem a usinas nucleares. E na política, temos aqui a primeira chamada, que é para a União Brasil, dizendo que o partido banca viagem de políticos com fundo público em semana de festa na Grécia. O presidente da sigla comemorará 50 anos lá na Grécia e, em seguida, os filiados irão à Suécia. Já no Guia Folha desta sexta, um destaque para os passeios. Bexiga atrai novidades e mantém tradição no samba e também na comida. Parte da Bela Vista reúne bares, teatros e restaurantes novos e históricos. E sobre comida, Petit Restaurante faz cozinha de alto nível a preços abaixo dos praticados em São Paulo. Já no caderno de equilíbrio, temos aqui a seguinte matéria. Esperar por recompensas realmente faz bem? Talvez não tanto quanto pensamos. E os destaques internacionais, o primeiro é para o Uruguai, dizendo que após crise diplomática, o Uruguai volta a informar local de nascimento em passaportes. Decisão ocorre após França suspender vistos e a Alemanha ameaçar não reconhecê-los. E sobre a América Latina, que diz que El Salvador aprova projeto do partido de Bukele que permite reeleição ilimitada. Proposta também prevê ampliação do mandato presidencial e fim do segundo turno. No caderno de cotidiano, vamos falar aqui sobre violência. A cidade de São Paulo tem alta de homicídios no primeiro semestre e vê junho mais violento em 90 anos.
E o número de mortos pela polícia em São Paulo cresce 32% no segundo trimestre. Também temos o próximo destaque: a Justiça de São Paulo penhora as ações de Paulo Maluf. Na Eucatex, o ex-prefeito foi condenado por improbidade administrativa e já não pode mais recorrer. Também temos aqui um destaque para o Rio de Janeiro, dizendo que polícia flagra homem com 600 filhotes de jabutis no Rio. E os animais foram encontrados dentro de ônibus e seriam vendidos na Baixada Fluminense. No caderno de ciência, as tatuagens de 2.500 anos encontradas em múmia congelada. Uma mulher foi enterrada na Sibéria e os desenhos são testemunhos de antiga cultura guerreira. Na editoria de esportes, alguns corredores quenianos veem o doping como caminho para a subsistência básica. Muitos atletas do país que buscam uma vantagem querem uma saída da pobreza. Já nos destaques do Caderno de Cultura, do Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro: crescemos e queremos mostrar nosso lado sensual, diz a Tess, que é um grupo de K-pop que lança um álbum. E Luciana Coelho escreve a seguinte crítica: sitcom Leane, na Netflix, fura bolha conservadora, porém a atriz da série Público merecem mais. E na área de moda, que diz que o setor de moda usa a inteligência artificial e modelos se tornam avatares para vender os produtos. Saindo do Folha de São Paulo, agora no Estadão, no alto da capa, temos o nosso guia semanal Sextou, com as dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer no estado paulista. Temos aqui o primeiro assunto, que é para uma casa de show para o disco de vinil. Formosa Hi-Fi, no centro, chega com um sofisticado projeto acústico. E no caderno Divirta-se, musicais Dreamgirls e Jersey Boys trazem os Estados Unidos dos anos 1960. E para o paladar, 7 endereços onde pratos doces e salgados se misturam. Também temos um assunto sobre a guerra comercial, dizendo que Trump decreta tarifas globais e a sobretaxa de 50% ao Brasil é a maior. Taxas para 69 países variam de 10% a 41%. No caso brasileiro, um levantamento do governo aponta que tarifaço vai incidir sobre 35,9% das exportações do país para os Estados Unidos e 82% das exportações do agro aos Estados Unidos foram taxadas em 50%. E aqui ao lado, nesta imagem, destaque na capa, temos o vice-Geraldo Alckmin em café da manhã com Ana Maria Braga na TV Globo. Já a manchete desta sexta é para a reação a Donald Trump. Planalto e Supremo se unem para contestar sanções a Moraes. Defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal nos Estados Unidos deve ser feita pela AGU. Enquadrado pelos Estados Unidos na Lei Magnitsky contra ditadores terroristas, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, receberá suporte formal do governo por meio da Advocacia Geral da União, no embate com Donald Trump. A indicação do presidente Lula é de que o executivo buscará protagonismo nesse confronto. E a aplicação da Lei Magnitsky contra um magistrado da mais alta corte do país é vista como retaliação ao judiciário. E ontem, o presidente Lula recebeu ministros do Supremo em jantar para discutir respostas jurídicas às sanções. E Moraes teve operações financeiras bloqueadas nos Estados Unidos. Ele e mais 7 ministros, além do procurador Paulo Gonet, tiveram visto americano revogado. E ao lado, ainda falando sobre esse mesmo assunto, isso é um uso indevido da Lei Magnitsky. William Browder, líder da campanha global pela lei, chama de vergonhosa a sanção a Moraes.
Também temos aqui uma nota do Estadão em destaque na capa desta sexta-feira. A internacional golpista de Trump. O Brasil está diante do desafio de manter a integridade democrática diante do descomunal bullying dos Estados Unidos. E agora falando sobre a Conferência do Clima. Países pressionam pela retirada da COP30 de Belém, de acordo com o embaixador. Crise das hospedagens já levou a um pedido formal para a retirada do evento da capital paraense, que vai acontecer no mês de novembro, afirmou André Corrêa do Lago. E na área de economia, desemprego no Brasil cai para 5,8% e é o menor da série histórica, de acordo com os dados do IBGE. O número é referente ao trimestre encerrado em junho. Economistas afirmam que o índice deve se manter, apesar dos juros de 15% ao ano. E para a segurança pública, homicídios na cidade de São Paulo avançam 60% em junho e 15,5% no ano. O número de vítimas é o maior para o semestre em 4 anos. Também houve alta de furtos e estupros. Roubos caíram. E cenário é semelhante no estado. E sobre a Lava Jato, o estaleiro acerta com a União que vai pagar 728 milhões de reais. Um destaque internacional sobre o Oriente Médio, aqui diz que Trump pune Canadá por plano de reconhecer o Estado palestino. E por último, temos um destaque para negócios. O governo antecipa tarifa, mas amplia a isenção para BID. Já no Jornal Globo, desta sexta-feira, no alto da capa, temos um destaque para a área do esporte, dizendo que após 2 anos de ação, Lucas Paquetá é inocentado da acusação de receber cartão para beneficiar apostas esportivas. Já a manchete é sobre a guerra comercial. Aqui diz que Brasil e Estados Unidos vão negociar tarifas e café deve ser poupado da sobretaxação. Empresas daqui e de lá veem espaço para redução de taxas até o dia 6 de agosto. Haddad confirma conversa com o secretário do Tesouro norte-americano. Um dia após o presidente Donald Trump decretar o tarifaço de 50% para produtos brasileiros a partir do próximo dia 6, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, contou ter sido procurado pela equipe do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, para uma reunião sobre as tarifas. E ainda sem data, será a primeira tratativa direta de negociação entre os dois governos desde a ameaça da sobretaxação. Em paralelo, empresas brasileiras e americanas vêm atuando por uma diminuição das tarifas. E a expectativa no setor do café é que o produto seja excluído da lista dos que pagarão 50% ao entrar nos Estados Unidos, o que poderia ocorrer nos próximos dias. E também temos um próximo destaque falando sobre redução de danos. Ajuda a setores pode incluir benefício no valor do mínimo. E para os efeitos na vida real, o peso da tarifa de 50% para exportadores brasileiros. E o próximo destaque é para a COP30, que diz que a crise da inflação na hospedagem pressiona Belém. Há 100 dias da cúpula do clima de Belém e ante a queixa geral sobre preços abusivos por hospedagem, o presidente da conferência, André Corrêa do Lago, reconheceu o problema e disse que os países pediram troca de cidade, enquanto o governo tenta agir junto ao setor. Na área da economia, o desemprego e renda do trabalho têm melhores índices desde 2012. O trimestre encerrado em junho teve desemprego em 5,8%, menor número da série iniciada em 2012. E o mercado de trabalho segue aquecido mesmo com os juros altos. E ainda falando sobre a economia, que diz que os brasileiros desaprovam o ataque de Trump à justiça e temem efeito das tarifas. Tentativa de interferir em julgamento de Bolsonaro foi considerada errada por 57%, de acordo com o Datafolha.
Para 89, sobretaxa vai piorar a economia. Já o próximo destaque é para diálogos, governadores em sintonia sobre gastos públicos e reformas. No segundo encontro da série, os governadores do Piauí, do partido PT, e de Minas Gerais, do Partido Novo, que no caso o governador do Piauí foi Rafael Fontinelles e de Minas foi Romeu Zema, convergem sobre a necessidade de redução de partidos, de nova reforma, de previdência e de ter responsabilidade fiscal, mas discordam quanto à atuação de Lula em questões geopolíticas. E as guerras agravam a emissão de gases do efeito estufa. Além da tragédia humanitária, piora da crise climática é um dos efeitos colaterais das ofensivas. E falando sobre guerra, que diz que fome em Gaza intensifica a pressão global sobre Israel. Sob revolta crescente, Estados Unidos manda um representante ao Oriente Médio após evidências de fome no enclave. E no Brasil, aqui diz que planos de saúde passarão a atender pacientes do SUS. O governo espera reduzir a longa fila de espera na rede pública com um reforço de operadores privados, que, em troca, terão suas dívidas abatidas. E veja também como fazer em busca de atendimento. Na área da saúde, os refrigerantes Diet aumentam o risco de diabetes. Amplo estudo mostra que beber uma lata por dia de refrigerante artificialmente adoçado amplia risco de um tipo de doença e não ajuda a emagrecer. E no Rio de Janeiro, aqui diz que o carioca se adapta a inverno raiz, com as máximas em julho ficando 3 graus Celsius abaixo da média histórica. Não resta ao carioca a alternativa que não lidar com a baixa temperatura, recorrendo a roupas pesadas, vinho e sopa para atenuar o frio. E por último, temos aqui um destaque especial do segundo caderno, que fala sobre a literatura para o grande público na Flip. Com o aumento de público no segundo dia da Festa Literária Internacional de Paraty, que é o Flip, evento vive expectativa de mais lotação para o fim de semana. Atração de destaque, o português Walter Ogumãe, que estará hoje em 2 encontros, diz que após escrever sobre perdas, planeja livros que permitam celebração do risco. Ou melhor, celebração do riso. E no Correio Brasiliense, desta manhã, no alto da capa, temos aqui um destaque que é da editoria de cidades. Fala sobre o cerrado de Manuel e o Almir. Os 2 servidores que morreram tentando combater um incêndio na reserva ambiental do IBGE receberam homenagens de familiares, amigos e da população do Distrito Federal. Segundo os colegas de trabalho, a preservação ambiental era a prioridade dos brigadistas, como nós podemos aqui ver aqui esta arte que fizeram em homenagem aos servidores. Já a manchete, governo vê brechas para negociar tarifa e fará defesa de Moraes. Um dia depois de os Estados Unidos reduzirem a lista de produtos atingidos pela sobretaxa de 50%, as exportações brasileiras, quase 700 itens, foram excluídas, e de o presidente Donald Trump aplicar fortes sanções ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, o governo Lula começou a reestruturar a estratégia para a crise com a Casa Branca. Escalado como principal negociador, o vice-presidente Geraldo Alckmin admite que o tarifaço é menos pior do que se previa e acredita que a negociação está começando, numa referência a setores que não foram contemplados com a isenção. E aqui diz que cerca de 35,9% das vendas externas do país serão impactadas, entre as quais produtos como café, carne bovina, frutas e pescado. Em outra frente, Lula escalou a Advocacia Geral da União para a defesa de Moraes, enquadrado pela Lei Magnitsky, com restrições políticas e financeiras. E também o próximo destaque é dizendo que empresários
preparam nova missão para negociar até o dia 6. E o Brasil tem menor taxa de desemprego desde o ano de 2012. E no caderno de cidades, novos ares do cordel. As raízes nordestinas de Davi, Sabiá Canuto e Fernando mergulharam os poetas na literatura do cordel. Com obras ambientadas na cidade e no Cerrado, eles promovem oficinas em diversos pontos lá do Distrito Federal. Também temos aqui estes destaques do caderno Divirta-se Mais do Correio Brasiliense. O primeiro vai falar sobre música em alta rotação. Aqui diz que Cidade Negra e a banda canadense Magic no sábado e Marcão Brito e Thiago Castanho, Charlie Brown Jr. e Detonautas no domingo são as atrações do Capital Moto Week. E para Sons da Noite, Fônica de Marisa Monte chega a Brasília no mês de novembro. E sobre o Samba do Bom, Ellen Oléria homenageia Cartola no CCBB no domingo. E Cris e Mari fizeram do Paradeiro, na 309 Norte, ponto de encontro da gastronomia e da cultura. E ainda na capa do Correio Brasiliense, nesta sexta-feira, temos aqui um assunto para a área da saúde, que vai falar sobre a fibromialgia. A lei que equipara a doença crônica à deficiência pode trazer avanços na atenção a pacientes, porém, diagnóstico segue sendo um desafio, avalia a reumatologista Lícia Mota, que está em destaque nesta imagem. O Correio também traz um destaque, um texto, na verdade, de José Sarney. É preciso que o Brasil volte a ser o do entendimento. E ao lado, na editoria internacional, rendição pelo fim da crise. O presidente Trump defendeu que o Hamas baixe as armas e liberte reféns para encerrar a fome na faixa de Gaza. Na economia, Caixa inaugura agência móvel no sol nascente. Também temos aqui um próximo assunto dizendo que o plano diretor de ordenamento territorial do Distrito Federal segue para a Câmara. E o anteprojeto do plano foi aprovado ontem pelo Complan. E após passar pela Casa Civil, deverá ser apreciado pelos deputados distritais na próxima semana. A expectativa é de que os parlamentares votem a proposta no início de dezembro, 16 anos após a última revisão. E por último, temos aqui este destaque: 1,2 mil câmeras e mais cadetes para a Polícia Militar do Distrito Federal. A comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ana Paula, disse em entrevista ao CB.poder que a compra dos equipamentos corporais será feita em 6 de agosto. De acordo com ela, o dispositivo será usado em unidades de todas as regiões. E Ana Paula também confirmou a convocação de 1,2 mil aprovados em concurso, com o início do curso na Academia da Corporação. Agora no Jornal Cearense O Povo desta sexta-feira, após o tarifaço de Trump, plano do Ceará prevê compra de alimentos em negociação com a China. Elmano citou que pescados e castanhas poderiam ser aproveitados no Ceará sem fome e na merenda escolar. E a comitiva cearense se reúne hoje com Haddad. E nos Estados Unidos, democratas preparam manobra que pode forçar o Senado a votar tarifas ao Brasil. E ao lado, na editoria de Comes e Bebes, temos aqui destaque para a lasanha. O clássico italiano segue com força nos menus de Fortaleza, que exploram as inovações. Em cidades, fios viram galhos, Soins enfrentam a expansão urbana com redução de áreas verdes em Fortaleza. Interação entre animais silvestres e seres humanos pode causar doenças. E no esporte, temos aqui de volta ao Ceará, Vina é recebido com festa pela torcida. No caderno de cidades, temos aqui um destaque para o caso da chacina em Tapajé. 4 teriam sido mortos após picharem nome de facção rival.
E em cidades, o IJF reabre 66 novos leitos, que devem começar a operar em até 10 dias. E na política, em pesquisas, pressão dos Estados Unidos por Bolsonaro é rejeitada e a avaliação de Lula melhora. Também temos uma reportagem em destaque, que é sobre o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Interrogatórios terminam e processo do golpe se aproxima do fim. Já no caderno do Valor Econômico, na manhã desta sexta-feira, temos aqui 3 destaques. O primeiro é para a sociologia. O Cass Sunstein, de Harvard, aborda em livro os mecanismos da aceitação popular e também do sucesso. E para os caminhos do Brasil, o principal gargalo na mobilidade urbana é a falta de bons projetos e não de recursos, de acordo com um especialista. E sobre música, eclético, Tim Rescala se destaca como autor de trilhas musicais e também óperas. Já a manchete é para o comércio exterior. Aqui diz que exportadoras fazem propostas para pacote de ajuda. Apoio de banco público pode ser menor. As empresas querem plano por pelo menos 6 meses. Socorro de instituições de fomento deve ser mais modesto, devido às exceções ao tarifaço. Empresas exportadoras sujeitas à tarifa de 50% imposta por Donald Trump enviaram propostas para o plano emergencial do governo, esperando que a ajuda perdure até boa parte de 2026. As companhias consideram viável, no mínimo, 6 meses de validade do pacote, renováveis por mais 6 meses, além de linhas de financiamento que devem envolver o BNDES, de acordo com a apuração do jornal Valor Econômico. Já bancos públicos e instituições de fomento federais e estaduais avaliam alguma diminuição dos recursos a serem destinados para combater os efeitos econômicos do tarifaço americano em relação ao inicialmente previsto, uma vez que o governo dos Estados Unidos abriu quase 700 exceções, beneficiando setores como os de aviação, suco de laranja e também o petróleo. Entre 10 e 15 bancos públicos e instituições de fomento já estavam, antes da assinatura da ordem executiva por Trump, elaborando iniciativas para ajudar o setor privado, que teria um impacto total de 30 bilhões de reais a 50 bilhões de reais, por meio de capital de giro, financiamento à exportação, suspensão de pagamento de dívidas e equalização de juros. E um ponto central na discussão de ajuda ao setor privado é voltar a atenção para as empresas menores, com menos fôlego financeiro. Seria necessário ainda separar as empresas que suspenderão de imediato suas exportações daquelas que vão continuar vendendo aos Estados Unidos por não terem alternativas, mesmo com prejuízo. Trata-se do caso, por exemplo, de vendas feitas entre, no caso, operações de uma mesma empresa. E o texto também nos informa que, entre as sugestões enviadas, uma ideia é criar linha especial de empréstimo em dólar junto ao sistema financeiro oficial, o que incluiria o BNDES, destinado a vendas que não se concretizarem. E outra proposta encaminhada aos Ministérios do Desenvolvimento e da Fazenda trata do aumento do percentual mínimo estabelecido pelo Reintegra, que devolve parte da receita de exportação às companhias, passando de 0,1% para 3% no caso das médias empresas. E a medida valeria para aquelas que continuarão a vender para os Estados Unidos. Também temos aqui um destaque dizendo que para 89%, tarifaço vai prejudicar a economia brasileira, diz Datafolha. O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil vai afetar negativamente a economia, segundo 9
em cada 10 brasileiros, o que corresponde a 89%. Pesquisa Datafolha mostra que 66% avaliam que a sobretaxa vai prejudicar muito o país. E para 23%, o impacto vai prejudicar um pouco a economia, enquanto 7% acreditam que não prejudicará e 4% não responderam. E de acordo com o levantamento, para 92% dos que votaram em Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, o tarifaço afetará a economia. E entre os eleitores do presidente Lula, 87% têm o mesmo posicionamento, de acordo com Datafolha. Redirecionamento de produtos no exterior é difícil e demorado. Aqui diz que a realocação das exportações brasileiras em novos mercados após o tarifaço imposto pelos Estados Unidos é um processo difícil e demorado que não dará frutos a curto prazo, de acordo com os especialistas. Além da burocracia, como certificações e licenças sanitárias, há o tempo para que as empresas negociem e firmem contratos, tendo muitas vezes que atender novas exigências de qualidade para os produtos. Algumas oportunidades podem eventualmente ser encontradas em países da Ásia, excluindo a China, hoje principal mercado dos produtos brasileiros. Também temos aqui que tarifas devem redesenhar o comércio global. Já o nosso próximo assunto é dizendo que, por hora, o governo descarta tirar a COP30 de Belém. Há 100 dias da abertura, a COP30 vive grave crise, especialmente de logística, que pode fazer a conferência naufragar ou ser irrelevante. Conforme antecipado pelo valor, 3 grupos de países pediram que a COP30 não ocorra em Belém. Representantes de nações insulares, países africanos e da América Latina, alegando que os preços de hospedagem inviabilizam a participação dos mais pobres. No entanto, o governo descarta mudar a sede e aposta em estratégias como separar a cúpula dos chefes de Estado e disponibilizar 2 navios de cruzeiro para acomodar até 3,9 mil pessoas. E o embaixador André Corrêa do Lago, o presidente da COP30, criticou o que chamou de preços extorsivos dos hotéis e disse que o governo faz um esforço muito grande para baixá-los. Já neste destaque, sambista de 7 instrumentos. Aqui diz que o compositor e escritor premiado Ney Lopes, autor de clássicos da MPB, gravados por nomes como Chico Buarque, Clara Nunes e Alcione, lança na Flip Dicionário de Direitos Humanos e Afins e foi também advogado e prepara autobiografia. Ele disse em entrevista que meu primeiro encontro com o samba foi fortíssimo. Pensei, quero isso. E dívida bruta cresce e chega a 76,6% do PIB. Também temos um destaque dizendo que bolsa interrompe sequência de altas e dólar sobe no mês com incertezas. Também no valor econômico, Família Batista compra ações e entra na Uzi Minas. A Companhia Siderúrgica Nacional vendeu quase metade das ações que detinha na Uzi Minas, cumprindo parcialmente determinação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, de mais de uma década atrás. Na ponta compradora está um veículo de investimentos financeiros da família Batista, a Globe, que não fica sob o guarda-chuva da holding JIF. A venda dos papéis somou 263,3 milhões de reais. A Globe passa a deter 4,99% das ações da Uzi Minas. A CSN reduziu sua fatia de 12,91% a 7,92%. Dando continuidade ao valor econômico desta sexta-feira, temos aqui um destaque para o Judiciário. Apoio a Moraes marcará a volta do recesso do Supremo. O ministro
deve fazer manifestação oficial após sanções determinadas por Trump na primeira sessão da corte, hoje, nesta sexta-feira. Também temos aqui uma análise do jornal. O governo tenta evitar que sanção abra precedentes. E o governo Lula avalia fazer novo pronunciamento em rede nacional para rebater tarifaço e sanções a Moraes. E o presidente tem segundo encontro com ministros do Supremo desde o anúncio das medidas. E sobre a pesquisa Datafolha, para 89% dos brasileiros, o tarifaço vai prejudicar a economia do país. E Lula lidera a intenção de voto e aumenta a vantagem sobre Bolsonaro, Tarcísio e Michele. O presidente também amplia a vantagem sobre o governador de São Paulo em eventual segundo turno. E 50,2% aprovam o governo Lula e a avaliação positiva chega a 46,6%. Exame Fonteles divergem sobre cenário para 2026. E um destaque para partidos é dizendo que o partido PL expulsa deputado que defendeu Moraes e atacou Trump e Eduardo Bolsonaro. Antônio Carlos Rodrigues é uma das principais lideranças do partido em São Paulo. Aqui diz que o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, expulsou ontem, quinta-feira, dia 31, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, do partido, depois de o parlamentar defender o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e atacar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ACR, como é conhecida em São Paulo, Antônio Carlos Rodrigues, era uma das principais lideranças do partido no estado, da ala raiz da legenda, e tem feito críticas também a ações do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. E na quarta-feira, dia 30, o ACR criticou a decisão do governo dos Estados Unidos de aplicar sanções contra Moraes pela Lei Magnitsky. Em entrevista ao portal Metrópolis, na quarta-feira, dia 30, o deputado disse que as sanções contra Moraes são o maior absurdo e que Trump precisa cuidar de seu próprio país e não se meter com o Brasil. E em nota para justificar a expulsão, Costa Neto defendeu Trump e afirmou que as críticas ao presidente dos Estados Unidos são uma ignorância sem tamanho. E o presidente do PL afirmou ainda que a bancada da legenda fez forte pressão pela expulsão. E o Supremo manda a AGU acompanhar processo de extradição de Zambelli. A deputada federal licenciada é considerada foragida da justiça brasileira e está presa lá na Itália. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou ontem, quinta-feira, dia 31 de julho, que a AGU acompanhe o processo de extradição da deputada federal Carla Zambelli. Temos aqui também o que escreveu Moraes sobre este assunto. Considerando a comunicação da prisão da recondenada Carla Zambelli Salgado de Oliveira na República Italiana, oficie-se à Advocacia-Geral da União para que acompanhe e adote as providências cabíveis e necessárias relacionadas ao processo de extradição da ré. E sobre a viagem para os Estados Unidos, defesa de Marcos Duval tenta evitar prisão de senador. Advogados apresentam habeas corpus, mas parlamentar disse não ter sido consultado sobre estratégia. E a defesa do senador Marcos Duval, que é do Partido Podemos, do Espírito Santo, protocolou na quarta-feira, dia 30, no STF, um pedido de habeas corpus preventivo. O objetivo é evitar uma eventual prisão do parlamentar quando ele voltar de uma viagem aos Estados Unidos na próxima segunda-feira, dia 4 de agosto. E procurado, o senador disse ao Valor Econômico que a defesa agiu sem consultá-lo e que deve pedir aos advogados para retirar o pedido de habeas corpus. Segundo ele, não há motivos para sua prisão. E os advogados alegam que
que não foram intimados sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloqueio das contas bancárias do senador e que, por isso, suspeitam que possa haver uma ordem de prisão ou outras determinações sob sigilo. E, segundo a defesa do parlamentar, a última decisão de Moraes é a proibição do Val de viajar. A determinação é de 16 de julho, mas foi comunicado oficialmente aos advogados em 23 de julho, um dia depois de seu embarque para Miami. Isso é o que a defesa alega. Também temos aqui o próximo assunto no Valor Econômico, dizendo que Lula reúne 6 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal em ato de desagravo à Corte. O presidente Lula se reuniu com ministros do STF na noite de ontem, quinta-feira, como forma de demonstrar solidariedade em relação às sanções impostas pelos Estados Unidos contra o Poder Judiciário brasileiro. E o encontro também serviu para discutir as medidas que podem ser adotadas diante dessa crise. E o encontro aconteceu a portas fechadas no Palácio da Alvorada e conseguiu atrair 6 dos 11 ministros da Corte. E estiveram com Lula Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da Corte, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. E este último tem sido o principal alvo do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E ainda na política, a oposição vê Lula como o maior adversário de Lula. A avaliação é que a economia será determinante. Estrategistas da oposição avaliam que o cenário econômico será determinante para o resultado das eleições do próximo ano, em 2026. Não há polarização entre bolsonarismo e esquerda, não as pautas de costumes. Mesmo com a interferência do presidente Donald Trump na política nacional, pressionando por meio de sanções pelo fim do julgamento de Jair Bolsonaro no STF e com risco de prisão do ex-presidente, a percepção de adversários do partido PT é de que o carrinho cheio do supermercado e não a disputa política determinará o voto para presidente da República no ano que vem. E o TRE de Roraima suspende investigação contra o presidente da CBF. E ainda temos aqui dizendo que Lula volta a se reunir com ministros do Supremo após sanções dos Estados Unidos, como vimos anteriormente. Tarcísio de Freitas fará procedimento estético, ou melhor, procedimento médico, no domingo em São Paulo. O governador paulista deve ter alta no mesmo dia, de acordo com o comunicado oficial. O ministro Dias Toffoli rejeita pedido para anular condenação de Sérgio Cabral na Lava Jato. O ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a 14 anos de prisão por Moro em 2017. E deputado expulso do PL por criticar Trump diz que soube dessa punição pela imprensa. O Antônio Carlos Rodrigues afirma não ter recebido comunicado oficial sobre a decisão do seu partido. E por último, a AGU ajuiza ação contra Vale e cobra 2 bilhões de reais por extração ilegal em área pública. A mineradora é acusada de extração irregular na mina do Tamanduá, na cidade de Nova Lima, lá em Minas Gerais. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. E hoje é sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Vamos iniciar os nossos destaques pelo site do jornal O Globo. No alto do site, temos aqui o nosso assunto, que é para a guerra comercial, dizendo que o governo congela a ideia de retaliação ao tarifaço para investir em negociação com o governo Trump. Após recuo do presidente dos Estados Unidos, o Planalto acredita que pode conseguir avançar em melhores condições para setores afetados, e o texto desta matéria nos informa o seguinte: após o recuo parcial dos Estados Unidos no tarifaço ao Brasil, o Palácio do Planalto quer insistir na negociação com o governo de Donald Trump.
Embora medidas de retaliação não estejam completamente descartadas, são tratadas em segundo plano, uma vez que a expectativa é de conseguir avançar em melhores condições para os setores afetados pela sobretaxa americana. E na tarde de quarta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva determinando a aplicação da tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, mas com centenas de exceções, como o suco de laranja e aviões. E cerca de 45% dos produtos vendidos ao mercado americano ficaram de fora. E se desconsideradas as tarifas específicas, 35,9% das exportações foram diretamente afetadas pela medida. E o presidente americano ainda determinou que a medida começará a valer em 7 dias, e não hoje, nesta sexta-feira, dia 1º de agosto, concedendo na prática mais tempo para negociar termos mais favoráveis para os produtos que não escaparam do tarifaço, como café, carnes e pescados. E as medidas de retaliação poderiam ser aplicadas por meio da lei de reciprocidade, mas a ordem do Palácio do Planalto é reforçar o diálogo em todos os níveis. Os emissários de Lula estão mapeando a disponibilidade das autoridades americanas para uma nova rodada de conversa. E, de acordo com os interlocutores, a experiência da negociação com outros países mostra que os Estados Unidos costumam ceder aos poucos. E em participação no programa Mais Você, da TV Globo, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que a negociação não terminou. E para o governo, o dia de hoje representa o início da segunda fase do processo para tentar obter condições mais favoráveis. E no Ministério da Fazenda, o objetivo é abrir um novo canal de diálogo com o governo dos Estados Unidos, por meio do secretário do Tesouro americano, Scott Bessent. E o ministro da Fazenda já esteve pessoalmente com a contraparte em maio e sua equipe vinha fazendo contatos para tentar marcar uma nova conversa, mas Bessent estava na Europa. E Haddad disse ontem, na quinta-feira, que a equipe de Bessent fez contato e deve marcar uma nova conversa entre os dois. E o Fernando Haddad disse o seguinte, que a assessoria do secretário Bessent fez contato conosco ontem e que finalmente vai marcar a segunda conversa. Haverá agora uma rodada de negociações e vamos levar às autoridades americanas o nosso ponto de vista. E a intenção da Fazenda é de que o canal entre Haddad e Bessent funcione como um complemento ao contato entre Alckmin e o secretário de Comércio de Trump, o Howard Lutnick. Enquanto Alckmin está mais focado nas tarifas e no efeito sobre os diferentes setores econômicos, o ministro da Fazenda conversaria sobre iniciativas que poderiam facilitar a relação bilateral. Aliados de Haddad garantem que o Brasil tem cartas na manga. E o texto também nos informa que a equipe econômica ainda avalia que o Brasil já se preparou para o primeiro round do tarifaço, por meio do plano de contingência com medidas para os setores afetados. E na manhã de ontem, quinta-feira, Lula se reuniu com ministros para reavaliar o pacote após o recuo parcial de Trump. E na participação no programa Mais Você, o Geraldo Alckmin disse que o objetivo é de que as medidas tenham o menor impacto fiscal possível, mas indicou que a possibilidade de o socorro aos setores afetados fique de fora da meta, assim como aconteceu no plano de auxílio ao Rio Grande do Sul. E ainda sobre essa situação dos tarifaços, fabricante de máquinas amplia estoque nos Estados Unidos para escapar de tarifaço e empresa de móveis para produção. Quem não consegue embarcar produtos com rapidez pisa no freio, como o setor de pescados, que tem mandado menos barcos ao mar. E sobre a negociação, que diz que após reunião com comitiva brasileira, parlamentares democratas dos Estados Unidos tentam barrar tarifaço de Trump. Um grupo formado por senadores e deputados
alega que o objetivo das tarifas seria pressionar a justiça brasileira. Já neste carrossel de imagens do site do Globo, temos aqui sobre o Flip. Walter Hugo Mãe fala sobre o livro que virou filme e luto. E a gente não pode permitir tudo à morte, disse o escritor português. Também temos uma análise na área do esporte. Derrota por erro capital custa caro ao Flamengo em noite de boas estreias. E no Rio, com temperaturas abaixo da média, cariocas mudam cardápio e jeito também de se vestir. E ainda, mistérios de Copa, Cantinho da Alegria e restos de navio francês que encalhou em 1918, aqui na editoria do Rio de Janeiro. Também temos o próximo assunto para o Judiciário, dizendo que o Supremo Tribunal Federal retoma os trabalhos em sessão que terá a defesa de Moraes e da independência do Judiciário. O movimento ocorre enquanto sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal gera rejeição nas redes sociais e os brasileiros veem erro de Trump. Também temos o próximo destaque, que Ronaldo Caiado e João Campos são os convidados da série Diálogos. O Globo, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas desta manhã. E Malu Gaspar escreve: por que senador da base de Trump faltou a encontro com comitiva do Brasil nos Estados Unidos? Também temos aqui o próximo assunto, que é um texto de Bela Megali. Bolsonaro recebe má notícia sobre pesquisa eleitoral após tarifaço e crise com os Estados Unidos. Que o ex-presidente foi alertado que no último levantamento contratado pelo PL, que é o seu partido, Lula cresceu 3 pontos percentuais nas intenções de voto. E o aumento de popularidade do petista ocorreu após o Brasil entrar na mira de Donald Trump e ser alvo do tarifaço imposto pelos Estados Unidos. E ainda, pacientes do SUS poderão ser atendidos por planos de saúde a partir deste mês? Quem tem direito? As operadoras poderão trocar dívidas com o governo por prestação de serviços de média e alta complexidade a pacientes da rede pública. Na política, temos que a Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli após audiência de custódia. E essa audiência de custódia da parlamentar ocorreu nesta sexta. A deputada afirmou que não pretende retornar ao Brasil e quer passar por um novo julgamento na Itália. E o STF retoma os trabalhos em sessão que terá a defesa de Moraes e da independência do Judiciário, como já vimos anteriormente. Também temos uma entrevista em destaque. É pressão para o Brasil se aproximar dos Estados Unidos porque há preocupação com o BRICS, diz o ex-executivo do BID. Para Márcio Sete Fortes, Trump se irritou com o discurso de alternativa ao dólar. Teme avanço de China em pagamentos digitais e vê multa as Big Techs como afronta aos negócios. E ele também complementa que tarifas embutem desconfortos diversos. E sobre a COP30, o Brasil tem opções para uma COP melhor. Entenda a pressão internacional para que Belém deixe de sediar a conferência. O movimento de países participantes do evento ganha força e já é admitido até pelo embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da conferência. E sobre tecnologia, descubra quanto vale hoje o Nokia 1100, o celular mais popular e indestrutível da história, e ele foi lançado há 22 anos. E sobre sucesso na moda, conheça Venus Lee, não binária, modelo da Bahia, brilha nos desfiles de Valentino. Porque algumas pessoas não cumprimentam seus colegas de trabalho. Agora o próximo assunto é para a guerra na Europa. Sobe para 31 o número de mortos pelos ataques russos em Kiev. Entre eles, 5 crianças. E sobre a política, a Justiça Eleitoral suspende
investigação contra o presidente da CBF por suspeita de compra de votos em Roraima. Samir Chaldi foi alvo de mandato de busca e apreensão na última quarta-feira e a ação foi anulada. E Anselmo Góes escreve: caso do cônsul alemão suspeito da morte do marido ganha colaboração internacional. E sobre avanço. O bebê mais velho do mundo nasce a partir de embrião congelado em 1994 e quebra recorde. O casal adotou embrião gerado há mais de 3 décadas, após 7 anos tentando engravidar. Também temos aqui sobre o próximo assunto mais uma vez para a COP30, dizendo que pediram para tirar a COP30 de Belém. Falou o presidente da conferência ao reclamar de crise provocada pelo setor hoteleiro. O embaixador Corrêa do Lago afirma haver um esforço do governo federal coordenado pela Casa Civil para convencer a redução do valor cobrado pelas diárias. E Lauro Jardim escreve: Tarcísio em silêncio absoluto sobre sanção a Moraes e tarifaço. E ao atacar a justiça brasileira, Trump usa tática que funcionou nos Estados Unidos. Notório por insultar juízes que ousam contrariá-lo, o republicano nunca foi responsabilizado por invasão do Capitólio. Malu Gaspar também escreve: senadores detectam ofensiva de Eduardo para fritar Tarcísio junto a Trump. Integrantes da comitiva brasileira nos Estados Unidos detectaram fritura de governadores de São Paulo por Eduardo Bolsonaro, que vem articulando as sanções em Washington. E também temos aqui um próximo assunto, que um hotel carioca é condenado a indenizar hóspede que ficou tetraplégico após pular na piscina. Em 2016, visitante sofreu um acidente gravíssimo ao bater a cabeça em um muro de concreto construído dentro da piscina. E sobre mais notícias. Sobrevivente italiano aos 91 anos de idade, que foi da Segunda Guerra Mundial, revela segredo para a longevidade. Segundo ele, saia, faça alguma coisa. E ainda, extravagância de Trump. O projeto e as controvérsias do novo salão de baile de mais de R$1 bilhão na Casa Branca. O presidente dos Estados Unidos anunciou a construção de espaço de 8,4 mil metros quadrados para acomodar até 650 pessoas em um jantar. E sobre um caso de true crime, perto da Liberdade, maníaco do parque se diz um novo homem e mira mudança de nome. Aquele Francisco não existe mais. Um dos criminosos mais notórios do Brasil, ele deve deixar a prisão daqui a 3 anos, quando completará 3 décadas encarcerado. E ainda, no Rio de Janeiro, o Ministério Público pede prisão de MC Pose do Rodo por tortura e extorsão de ex-empresário. Outros 9 homens também foram denunciados referente a caso contra Renato Medeiros, isso no ano de 2023. E sobre movimentação das suspeitas, a polícia investiga quadrilha de mulheres por furto em farmácias lá no Rio de Janeiro. E o grupo exibe produtos roubados nas redes sociais. Recorrência dos crimes levou as redes de drogarias a criarem canais de comunicação entre unidades para alertar sobre a movimentação dessas suspeitas. E ainda no Rio de Janeiro, Júlia Couto, a rainha da reclamação do Jaé. Ouvida por pais, estudante tem 2 empregos e quer mudar a vida da avó. A jovem ganhou visibilidade com vídeos direcionados ao prefeito, em que enumerava queixas sobre o novo bilhete, que passa a ser o único aceito nos modais municipais a partir deste sábado. Também temos aqui sobre teatro e dança, monólogos e comédias musicais. Veja as peças em destaque lá no Rio de Janeiro.
E sobre área de convivência, a Prefeitura do Rio lança residenciais do Minha Casa Minha Vida na Mangueira. E a comunidade terá uma nova área de convivência. A região também ganhará em Boulevard e a reforma do polo gastronômico Mestre Delegado. Já na área de cultura e entretenimento, no site de notícias do jornal Globo, Justiça proíbe venda da casa onde viveu Cid Moreira, anunciada por 2,9 milhões de reais. E sobre 15 de agosto, como é a Ilha Fiscal, local do último baile do Império, que será palco da festa de 30 anos da atriz Bruna Marquezine. E sobre saúde e bem-estar, cicatrizes, sobre o caso da mulher agredida com 61 socos aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. As cicatrizes só deverão passar totalmente 1 ano depois da cirurgia, de acordo com o cirurgião plástico. Especialistas falam sobre o procedimento cirúrgico que pode reconstruir os ossos fraturados. E sobre, agora um outro assunto, transplante capilar. Saiba como funciona o procedimento que Romário fez para tratar sua calvície. Técnica cada vez mais popular entre famosos, utiliza fios do próprio paciente e oferece um resultado duradouro e de maneira mais natural. E uma tendência aqui no TikTok, uma massagem capilar, promete estimular o crescimento dos fios. E na Inglaterra, temos aqui o seguinte caso: uma idosa morre após cachorro lamber ferida e causar infecção. A June, de 83 anos, morreu em 7 de julho e o caso foi atualizado na terça-feira, dia 22 de julho, pelo Tribunal do Legista. E em esporte, sobre Flamengo, gol anulado, dribles e encaixe rápido. Samuel Lino incendeia em jogo de estreia pelo Flamengo. E Vasco chega a 100 finalizações em 6 jogos de jejum de vitórias. Também temos aqui uma próxima pesquisa dizendo que uma pesquisa mostra quantos brasileiros torcem por 2 times e qual tem a torcida mais fiel. E nadadora prodígio de 12 anos leva o bronze em Mundial de Singapura e se torna mais jovem a subir ao pódio. E em negócios e finanças dessa sexta, juros altos e tarifaço, brasileiro está otimista e planeja mais reformas. Plataforma é JV entre as gigantes Votorantim Cimentos, Gerdau e também Tigre. E sobre que o próximo destaque é dizendo que escolas tradicionais de idiomas investem no digital e em inteligência artificial para enfrentar crescente concorrência online. E sobre tecnologia, a Amazon e Apple divulgam lucro acima do esperado no segundo trimestre, com baixo impacto das tarifas de Donald Trump. E no Valor Invest, veja o que fazer com seus investimentos com o Selic em 15% e tarifaço de Trump. O início das reduções da taxa Selic parece se aproximar e até os gestores mais cautelosos estavam prestes a recomendar que os investidores aumentassem as aplicações de maior risco, mas o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil embaralhou o jogo novamente. Também temos aqui o seguinte assunto, agora nos destaques internacionais do site do Globo. Primeiro é para a guerra no Oriente Médio. O enviado de Trump visita o centro de distribuição de ajuda em Gaza em meio à crise de fome. E mais de 1.000 palestinos teriam sido mortos enquanto tentavam conseguir comida nas proximidades da Fundação Humanitária de Gaza nos últimos meses. Como a gente pode ver aqui nesta imagem, o embaixador americano em Israel e o enviado dos Estados Unidos para o Oriente Médio visitam Gaza para conhecer as operações de ajuda. E sobre a guerra no século XXI, indústria bélica e conflitos armados agravam crise climática com emissões militares fora do radar. E sobre a reforma constitucional, o Congresso de El Salvador, dominado por Bukele, aprova reeleição presidencial indefinida.
E essa reforma constitucional ocorreu em meio a denúncias de repressão e com dezenas de jornalistas e ativistas humanitários indo para o exílio. E relatórios revelam que Elon Musk doou 85 milhões de reais a aliados de Trump antes de anunciar a criação de seu próprio partido. Doações ressaltam a influência de Musk na política dos Estados Unidos e levantam novas questões sobre qual papel que o empresário pode desempenhar nas próximas eleições. Também temos aqui próximo assunto na área da tecnologia, dizendo que Nintendo vende 5,82 milhões de unidades do Switch 2 no primeiro mês e dobra receita trimestral. Agora no site de notícias do jornal Correio Brasiliense, na manhã desta sexta-feira, temos aqui o nosso destaque, que é para a guerra comercial. Haddad aposta em cooperação com os Estados Unidos e diz que há muito espaço para negociar. O ministro da Fazenda adota um tom conciliador após anúncio de novas tarifas por Donald Trump e reforça que o Brasil continuará buscando parcerias comerciais com os Estados Unidos. E o próximo destaque é dizendo que ordem no governo federal é negociar mais e proteger produtores. E os exportadores brasileiros ainda negociam na tentativa de evitar o tarifaço. No Judiciário Supremo, retoma atividades sob expectativa de reação após sanções amorais. Durante o recesso judiciário, 8 ministros do Supremo tiveram seus vistos suspensos pelos Estados Unidos e Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky. Agora, na Itália, a Justiça mantém Zambelli presa na Itália até processo de extradição. E saiba como é o presídio onde Carla Zambelli está presa, lá na Itália. E uma entrevista em destaque, comandante da Itália compra câmeras corporais para a Polícia Militar do Distrito Federal. Ao CB.poder, a coronel Ana Paula, comandante-geral da PMDF, afirmou que inicialmente serão 1.200 equipamentos para uso dos policiais militares. E sobre investigação, Justiça de Roraima suspende investigação contra Samir Chaldi, que é o presidente da CBF. Também temos o nosso destaque dizendo que estratégias nos Estados Unidos para defender Moraes das sanções de Magnitsky. E a guerra comercial. Trump impõe novas tarifas a dezenas de países e Brasil segue com a maior taxa. O próximo destaque é para o Congresso, dizendo que Câmara passa a ter 7 novos deputados a partir deste mês de agosto. E sobre um caso de resgate, cobra de 2 metros é encontrada dentro de berço de um bebê. E para a previsão do tempo, o tempo seco e temperaturas altas marcam o começo do mês de agosto. E o próximo assunto é para uma verificação, dizendo que filhos de Barroso não foram deportados dos Estados Unidos nem estão foragidos em consulado. Barroso tem 2 filhos, Luana e Bernardo. E segundo a assessoria de imprensa do STF, os 2 não estão nos Estados Unidos, como está sendo noticiado falsamente. E sobre a alimentação, a exemplo dos macacos, ancestrais dos humanos gostavam de banquetes. E na área da arqueologia, escavação para tubulação de gás revela múmia de 1000 anos. Uma múmia pré-hispânica encontrada por operários em Lima. E na coluna Capital SA, empresários apostam no novo PDOT para destravar investimentos. E ainda, sobre o Oriente Médio, Trump exige rendição de Hamas para encerrar a crise humanitária em Gaza. Também temos aqui que Cidade Mineira declara Morango do Amor patrimônio imaterial. E em cidades, na área da literatura, arte e cultura nos versos dos cordéis candangos. Também temos aqui um caso que um acidente com viatura
mata agente e estagiária da Polícia Civil. E sobre a violência contra a mulher, a ação educativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios homenageia o aniversário da Lei Maria da Penha. E sobre trânsito, aqui diz que o Detran multa 38 motoristas em fiscalização de uso indevido de vagas. E para iluminação pública, carreta arrasta fios e derruba postes de energia no Vargião. E na inclusão bancária, Caixa lança em Sol Nascente primeira agência móvel automatizada. E o homem assassinado em Taguatinga recebeu o autor dos tiros em sua própria casa. Isso lá em Brasília. E no meio ambiente, papagaios criados em cativeiro são resgatados no Guará. E na área da política, temos que Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro selam a paz. A leitura recorrente entre deputados do PL é de que Minas Gerais se tornou ponto de atrito. Também temos aqui dizendo que o uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes é deturpação. Isso quem disse foi o criador dessa própria lei, em entrevista à BBC. Para Bill Browder, que liderou campanha internacional pela aprovação da Lei Magnitsky, a legislação não foi criada para resolver vinganças políticas e há fortes argumentos para que a decisão contra Moraes seja revertida nos tribunais. E na política, Eduardo Bolsonaro diz que voltou a comer chocolate após promessa para Moraes ser sancionado. Ele disse que eu sou chocólatra, por isso fiz essa promessa. E no vídeo, o parlamentar se emociona enquanto come um pote de sorvete. E ainda na política, Bolsonaro perde recurso em ação movida contra Boulos. Sobre o caso Marielle Franco, o ex-presidente apresentou à Justiça publicações do X, que é o antigo Twitter, e uma entrevista de Boulos à CNN, em que ele teria feito ilações e acusações sobre uma suposta participação do ex-presidente no assassinato da então vereadora do PSOL. E Zema diz que Eduardo Bolsonaro é bem intencionado, mas critica interesse particular. O governador de Minas Gerais, porém, criticou a atuação de Eduardo pelo tarifaço de 50% a produtos brasileiros nos Estados Unidos e disse que não se deve colocar interesses particulares acima dos nacionais. E ainda como próximo destaque, temos aqui na Editoria Brasil que a cidade no Ceará bate recorde com a maior rapadura do mundo. Dividida e distribuída na cidade de Pindoretama, a 64,7 quilômetros de distância aqui da capital de Fortaleza, o doce tinha 6,8 metros de comprimento e pesava 18,66 toneladas. E aqui diz que, comemorado durante o festival popularmente conhecido como Pindorecana, o alimento foi produzido artesanalmente no Engenho Almeida, especializada em rapaduras artesanais e também situada na cidade. E o Ministério Público é acionado após padre ofender fé de Preta Gil. E sobre a primeira infância, a Política Nacional da Primeira Infância será lançada semana que vem. E mais uma vez, para o caso de tentativa de homicídio, a mulher que levou 61 socos sofria agressões constantes, afirma a polícia. Segundo a delegada responsável pelo caso, o casal estava em um momento de confraternização com amigos, fazendo um churrasco, quando ele pediu para ver o celular dela. Igor Cabral foi preso em flagrante e vai responder por tentativa de homicídio. E para a vacinação, o governo abre consulta pública para a inclusão de vacina contra a meningite B no SUS. E a consulta avalia, a partir de quinta-feira, que foi ontem, dia 31,
imunizante que combate o sorotipo mais prevalente da doença, visando reduzir casos graves e sequelas. Também temos sobre economia, secretário sobre tarifaço, ataque unilateral sem fundamento. Também temos que o Ibovespa cai no dia e tem em julho o pior desempenho do ano. O desemprego no Brasil cai para 5,8% e atinge o menor nível da série. E sobre a guerra comercial, o café da manhã nos Estados Unidos será afetado com tarifaço, isso de acordo com Fernando Haddad. Na editoria internacional, Trump amarelou, recuo já faz parte da estratégia de negociação. E para a guerra comercial, temos mais um destaque para o tarifaço de Trump. Veja quanto a sociedade exporta para os Estados Unidos. E na ciência, um bebê nascido de embrião congelado por 30 anos bate recorde como filme de ficção científica. E na Arábia Saudita, um brinquedo se parte em meio a parque e deixa 23 pessoas feridas. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do site do Correio Brasiliense, nós faremos aqui um breve intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. A nossa entrevista de hoje ao meio-dia é com o deputado estadual Felipe Mota, uma das lideranças do União Brasil no estado do Ceará e integrante da mesa diretora da Assembleia Legislativa Cearense. Ao meio-dia de hoje. Dando continuidade no site do Correio Brasiliense, temos aqui na editoria de Ciência e Saúde, primeiro destaque. Frutas e tubérculos mudaram o formato dos dentes dos humanos. Também temos uma entrevista em destaque com a professora, que é da Universidade de Brasília, Alícia Maria. Equiparação da fibromialgia à deficiência divide opiniões entre especialistas. E sobre filmes, aqui diz que filme de terror reduz estresse e queima calorias. E também sobre meio ambiente, cientistas descobrem bicho-pau gigante. Agora no site de notícias do Folha de São Paulo, sobre política, temos aqui a nossa primeira matéria. Justiça italiana mantém prisão de Carla Zambelli após audiência. E a tramitação do processo de extradição para o Brasil pode durar de até 1 a 2 anos, de acordo com especialistas. E Oboré abre inscrições para cursos sobre jornalismo em zonas de guerra. E as aulas acontecem em setembro e outubro e inclui participação de jornalistas experientes em pontos de conflito. Também temos aqui um destaque que a ministra vê impacto de tarifaço de Trump em pesquisa e desenvolvimento, que a Luciana Santos, de Ciência e Tecnologia, defende o uso da lei da reciprocidade e cita a ideia de aplicar o CID, que é contribuição de intervenção no domínio econômico, sobre Big Techs. Também no governo Lula, sanções amorais e tarifaços são crise inédita entre Brasil e Estados Unidos e teste para Lula. Atrito deve beneficiar petista internamente até a eleição se conseguir expor Bolsonaro e se posicionar internacionalmente, de acordo com especialistas. E para o Partido União Brasil, temos um destaque também dizendo que o partido banca a ida de políticos à Europa com fundo público em semana de festa de Rueda na Grécia. E o presidente do partido irá comemorar
50 anos na badalada Mykonos e, em seguida, legenda reúne filiados em Estocolmo. E, por outro lado, União diz ser importante discutir meio ambiente. E Folha promove laboratório gratuito de jornalismo de dados de educação e cultura. Parceria com a Fundação Itaú oferece 50 vagas para jornalistas e estudantes de comunicação, com inscrições até o dia 31 de agosto. E para o governo Lula, Moraes diz a Lula que não quer atuação do governo em sua defesa nos Estados Unidos. A Advocacia Geral da União estudava opções para ações nos Estados Unidos contra a sanção a ministro do Supremo. E Bolsonaro tenta se equilibrar entre pressão política de agendas e restrições judiciais. Também temos no Folha Jus um destaque que Carmen Lúcia chega ao segundo ano na presidência do TSE, sob pressão para destravar a pauta da Corte. E ainda o uso de lei Magnitsky no Brasil contra Moraes gera impasse e pode acabar na justiça. E para o governo de São Paulo, Tarcísio fará procedimento médico no dia de protesto bolsonarista. O governador terá alta no mesmo dia e cumprirá agenda interna no Palácio dos Bandeirantes na próxima segunda-feira. Aqui diz também que deputado expulso do PL por criticar Trump desperta interesse do Centrão. Antônio Carlos Rodrigues não resistiu à pressão entre os bolsonaristas após elogiar Moraes. E governo Trump volta a criticar Moraes e diz que togas não servem de proteção. Bolsonaristas provocam Gilmar Mendes com ameaça de punição. E senadoras democratas classificam medida dos Estados Unidos como absurda. Também temos aqui um destaque que Central Americana apoia ato contra Trump em frente ao consulado dos Estados Unidos de São Paulo. E as entidades estendem faixa em defesa de empregos. Também temos aqui o próximo assunto, dizendo que sanções amorais e tarifaços são crise inédita entre Brasil e Estados Unidos e também teste para Lula. E Bolsonaro tenta se equilibrar entre pressão política de agendas e restrições judiciais. Agora, no site de notícias do jornal O Estado de São Paulo, desta sexta-feira, temos aqui um destaque para medidas de socorro sobre o tarifaço. São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná liberam crédito para empresas e o Ceará estuda comprar alimentos de exportadores. Os estados mantêm crédito a companhias afetadas por tarifas dos Estados Unidos e avaliam novas medidas após sobretaxa de Trump. Aqui diz que a região sul é a mais afetada por tarifaço, enquanto o sudeste se beneficia de exceções. E Haddad diz que o governo estuda pagamento de salário mínimo como apoio a empresas afetadas por tarifas. E a Justiça da Itália mantém prisão de Zambelli, que deverá aguardar extradição em cárcere. E Moraes determina que a AGU tome providências para extradição de Carla Zambelli. E mais uma vez temos aqui um destaque para o encontro em Brasília. Lula reforça apoio ao Supremo Tribunal Federal em jantar no Palácio da Alvorada com 6 dos 11 ministros. E compareceram ao encontro os integrantes do tribunal que têm contato mais estreito com o presidente. E os ministros reafirmaram que a atuação da corte não mudará, apesar das pressões de Trump. E sobre a cúpula do clima, que diz que COP e crise de hospedagem em Belém, por que pressão cresce e qual o prazo para o Brasil dar resposta? E o presidente da COP diz que países querem tirar evento de Belém. E o hotel está 15 vezes o valor normal. E aqui temos também um destaque para o tarifaço dos Estados Unidos, dizendo que Suíça fica chocada com tarifa de 39% imposta por Trump, que é uma das mais altas do mundo. E promessas obscuras de investimento nos Estados Unidos
lançam sombras sobre acordos comerciais de Trump. Também temos aqui os 3 textos de opinião que estão em destaque na capa do Estadão desta sexta-feira. O primeiro é para a internacional golpista de Trump. O Brasil está diante de um dos maiores desafios de sua história, manter a integridade democrática. E o segundo texto fala sobre a bandalha das votações remotas. Sessões virtuais corrompem o espírito da Câmara e pode estender o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. E o último texto do editorial, além dos gastos do governo, agora temos o tarifaço de Trump a adiar a queda. Também temos aqui um destaque para Fortaleza. Maior demolição de prédio do Brasil será em Praia do Nordeste. Hotel de 75 metros de altura na Avenida Beira-Mar, aqui de Fortaleza, será derrubado para dar lugar a arranha-céu. Como o local é densamente habitado, não haverá implosão. Também temos aqui que, na contramão, gestora coloca Banco do Brasil na carteira e acha que ações podem dobrar de preço. Já no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos aqui a nossa primeira matéria dizendo sobre os destaques dos julgamentos do plenário virtual desta semana. Já no Rádio Justiça, que temos que a Justiça condena plano de saúde a pagar congelamento de óvulos de paciente em tratamento quimioterápico. E ainda será discutido legislação brasileira sobre habilitação de motoristas. Também temos aqui uma notícia que o workshop no STF promove troca de experiências sobre estilos de fundamentação de cortes constitucionais. O evento na corte contou com a presença de ministros e professores alemães e brasileiros. Também temos aqui que Rede questiona sorteio para aplicação de cotas raciais em processos seletivos públicos. E para o partido, a prática nega os direitos fundamentais e perpetua as desigualdades. Também temos uma notícia que o STF realiza a sessão de abertura do segundo semestre hoje, nesta sexta-feira, 1º de agosto. E essa sessão tem início às 10 horas, com 3 processos em pauta. E ainda, o Supremo Tribunal Federal rejeita suspender eleições suplementares em Guatapará, lá em São Paulo. O presidente do Supremo considera que não foram preenchidos os requisitos processuais que autorizariam a suspensão da decisão do TSE, que determinou a realização do pleito. E também temos que o tribunal anuncia instituições participantes de julgamento simulado. As 2 equipes com as melhores notas da fase escrita disputam a competição principal. Classificadas até o 10º lugar, podem participar da competição paralela. E agora também no site de notícias da Agência Brasil, tarifaço exclui 44,6% das exportações do Brasil para os Estados Unidos. E pouco mais de 1/3 de vendas a Estados Unidos pagará tarifa de 50%. Também temos que o Supremo retoma sessões após recesso e fará defesa de Moraes. O ministro sofreu sanções econômicas pelo governo dos Estados Unidos. E aqui diz que o Supremo retoma hoje, nesta sexta, às 10, as sessões do plenário da Corte após o recesso de julho. E a sessão será marcada pelo primeiro pronunciamento conjunto dos ministros após o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar sanções financeiras contra Moraes, com base na Lei Magnitsky, norma norte-americana que prevê a aplicação de restrições para quem é considerado violador de direitos humanos. Além do próprio Moraes, o presidente da Corte, o Luiz Roberto Barroso, e o decano, Gilmar Mendes, devem também se pronunciar. Também a expectativa sobre o posicionamento dos ministros Nunes Marques,
André Mendonça, Luiz Fux. No início deste mês, eles escaparam da primeira sanção aplicada pelo governo Trump, que determinou a suspensão dos vistos dos ministros do STF e não demonstraram publicamente solidariedade aos colegas. Também temos aqui um assunto dizendo que pré-selecionados no FIES 2025 devem completar o cadastro hoje. E sobre os direitos humanos, aqui diz que no ano de 2025, os feminicídios crescem em São Paulo no primeiro semestre, de acordo com a Segurança Pública. E o total de latrocínios cai para 69. Também temos sobre saúde. Saúde reforça a vacinação contra sarampo no Tocantins e Maranhão. Cidades na fronteira com a Bolívia preocupam. Também temos aqui que o calor, a acidez das águas e pouco alimento ameaçam o ecossistema marinhos. Um estudo mostra aumento da frequência dos 3 fenômenos no Atlântico. Também temos que mais de 300 celulares são apreendidos em mercado popular no Rio de Janeiro. E essas ações já resultaram em mais de 5.000 aparelhos recuperados. Também no meio ambiente, aqui diz que a Petrobras participará de programa de incentivo a florestas produtivas e a estratégia é comandada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E nascidos em setembro e outubro recebem quinta-feira parcela do pé de meia. O valor de R$ 200 é depositado conforme mês de aniversário do estudante. E ainda sobre a economia, aqui diz que a produção industrial sobe 0,1% em junho, depois de 2 meses de queda. Em 12 meses, o setor avança 2,4%, isso de acordo com o IBGE. E no internacional, Pequim acusa Estados Unidos de cyberataques a empresas de defesa chinesas. O documento que foi divulgado hoje, nesta sexta-feira, cita 2 casos específicos. E vozes indígenas ganham projeção na Festa Literária de Paraty, que é o FLIP. No internacional, o El Salvador retira limite de mandato presidencial. E isso favorece Bukele. E essa medida foi proposta pelo partido do governo, que domina o Congresso. Também temos aqui o nosso próximo assunto de direitos humanos. Educação e Bolsa Família ajudaram o país a reduzir a fome, isso de acordo com o ministro. O Brasil deixou de figurar no mapa da fome das Nações Unidas. Aqui diz que avanços na educação e a reformulação do Bolsa Família no início de 2023 estão fazendo com que a diminuição da fome no país passe a ocorrer de forma mais permanente e definitiva, com menos riscos de oscilações. E essa análise é do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. E o Brasil voltou a figurar desde a última segunda-feira, dia 28 de julho, fora do mapa da fome, um indicador global da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que identifica países em que mais de 2,5% da população sofrem de subalimentação grave. E a classificação levou em conta dados de 2022 e 2024. No entanto, o país já havia saído do mapa da fome em 2014. Porém, voltou no triênio 2019 a 2021. E sobre o meio ambiente, um homem é preso com 600 filhotes de jabuti dentro de malas no Rio de Janeiro. Animais seriam vendidos em uma feira livre na Baixada Fluminense. Na economia, temos aqui a seguinte matéria, que a Secretaria do Consumidor vai fiscalizar preços do gás natural. O secretário nacional do Consumidor informou ontem, dia 31, que notificou as distribuidoras de gás natural canalizado e gás natural veicular, o GNV,
para que elas expliquem os preços cobrados dos consumidores. E essa notificação foi feita depois de a Petrobras anunciar uma redução de 14% no preço da molécula de gás fornecida às distribuidoras. E a redução começa a valer a partir de hoje, sexta-feira, dia 1º de agosto. Ele também afirmou durante entrevista à Voz do Brasil que, apesar da redução no processo médio da molécula ter sido de cerca de 32%, desde 2022, o repasse médio ao consumidor tem variado de 1% a 4%. E, por último, na editoria de saúde, casos de vírus respiratório influenza A estão em queda aqui no Brasil. Fiocruz mostra 2 capitais em alerta para síndrome respiratórias. E o novo boletim semanal Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado ontem, quinta-feira, aponta o número de casos de vírus sincial respiratórios, que são o VSR, e de influenza A, estão em queda na maioria dos estados aqui do nosso país. E esses foram os principais destaques dos sites, dos jornais aqui do nosso Brasil. Já gostaria de agradecer a você pela sua audiência e mais uma vez fica o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.